Seja muito bem-vindo você, eu sou Bruno Faleiros e você está no canal Price Action na Veia. Animou hoje? Está animado com o mercado? Então já aproveita para se inscrever no canal. Muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelho aí que tem embaixo do vídeo, está escrito subscrever, é só clicar nele e você ajuda bastante a gente a divulgar o nosso canal e a divulgar nosso trabalho. Mas e hoje, hein? Como foi hoje? Hoje foi um dia bem estranho, né? Começou mal, ficou mal uma grande parte do tempo e depois, no meio da tarde para frente, resolveu melhorar, né? Resolveu animar. E por que isso daí? Bom, o mercado começou mal por conta das más notícias ainda relacionadas ao avanço do coronavírus no Brasil e no mundo. Os mercados precificando esse fato, né, esse acontecimento. Porém, durante o dia, algumas boas notícias foram aparecendo, mais estímulos financeiros de diversos bancos centrais aí do mundo, hoje principalmente da Inglaterra. Os investidores gostaram bastante dessas notícias, né, desses estímulos. São bilhões e bilhões e bilhões de dólares e euros sendo injetados na economia para tentar minimizar os danos causados por essa paralisação global que nós estamos vivendo, né? Todo o globo todo com um esforço grande de quarentena para tentar frear o avanço do coronavírus. E uma outra notícia boa hoje que foi divulgada foi uma fala do presidente Trump relacionada a um possível medicamento testado já nos Estados Unidos que teve um bom efeito no tratamento de doentes graves de Covid-19. Né? Então, o surgimento aí do resultado desses testes foi divulgado já em revista, inclusive, e isso dá uma certa esperança de que este medicamento, por já ser um medicamento desenvolvido, né, um medicamento já disponível no mercado, possa ajudar de forma bastante efetiva o tratamento de pacientes em estado grave com a Covid-19. Né? E essas notícias foram aparecendo durante o dia e acabou animando o mercado. Né? Então a gente pode ver que muitas ações fecharam no positivo hoje, inclusive algumas delas com uma alta bem expressiva, né? E então o pessoal ficou bastante animado aí no dia de hoje. Quando a gente pensa quando a gente parte aqui para análise gráfica, o que eu consigo ver aqui, eu já tinha falado no vídeo de ontem, né? Eu acho que não tem mais tanto espaço para correção. Claro, pode corrigir mais? Pode corrigir mais. O mercado ele tem vontade própria, ele não faz aquilo que a gente quer que ele faça. Porém, analisando muitas ações aqui, analisei várias delas, tem muitas ações aí com queda muito expressiva, na casa dos entre 70% e 80%. O que deixa o preço dessas ações muito atrativo. Né? Imagina empresas blue chips aí, empresas sólidas, inclusive empresas com caixa, valendo aí com desconto de 70%, 80%. Quem não quer, né? Quem não quer? Então, eu imagino que essa faixa que nós estamos hoje pode ser um possível suporte, né? Um possível fundo. Aqui, o que a gente tem aqui traçado aqui nessa tela, nesse gráfico, esse é o gráfico do Ibovespa, tem algumas informações aqui interessantes. Né? Essa linha, por exemplo, é uma linha de tendência de alta que foi traçada desde 1993, foi tocada no auge da crise em 2016, antes de começar um novo ciclo de alta, e agora ela foi recentemente
foi recentemente rompida, né, essa linha de tendência. Teve algumas tentativas frustradas aqui, mas ontem ela acabou sendo rompida com uma certa força, levando o Ibovespa a quase alcançar essa outra linha que nós traçamos aqui, essa outra linha de suporte, que seria o próximo suporte do Ibovespa, né? Na casa dos 60 mil pontos. Então, o Ibovespa hoje chegou a quase tocar essa linha, sentiu uma pressão compradora forte e subiu, né? Formando aqui um candle bem interessante de recuperação, né? Então, se a gente for analisar esse gráfico nos 60 minutos, se a gente der um zoom nele, nós vamos perceber aqui que o dia começou bastante ruim, né? Esse primeiro candle, esse aqui de 18 ainda, 18, primeiro candle do dia 19 aqui, e o dia começou bastante ruim, fazendo uma nova mínima, né? E quando todo mundo imaginava que seria mais um dia péssimo, o Ibovespa se recuperou. Porém, aqui no último candle aqui do último horário, ele mostrou que está sentindo aqui essa linha, essa média móvel de 21 dias, o que é um representativo aí, um sinal de que pode voltar a fazer uma nova movimento de baixa aqui no gráfico de 60, né? Se a gente reparar, toda vez que ele na maioria das vezes, né, que ele trabalha nessa região da média móvel de 21, ele sente uma pressão de venda e desce para fazer um novo fundo, né? Eu acho que amanhã vai ser um pregão muito importante. Se a gente começar a ver amanhã um movimento onde nas próximas horas notarmos aqui uma queda, uma baixa, sem romper esse fundo anterior, deixado aqui hoje às 10 da manhã, e romper essa resistência deixada aqui no gráfico de 60, pode ser que então seja uma possível início de reversão de mercado, né? Eu acredito que é possível. Pode até ser que amanhã ele não faça nem essa correção, ele já consiga romper essa resistência, esse topo anterior aqui, antes de fazer alguma correção. Então, eu acredito que esse cenário é possível, dado o nível de correção que a gente já tem. Não estou dizendo que... Não quero ser otimista a ponto de dizer que agora vai bombar, agora a gente vai recuperar tudo que a gente perdeu em uma semana. Não é nada disso. São apenas sinais que mostram que pode ser que tenhamos atingido aqui um possível fundo nessa região, né? Então, só quem vai dizer é o mercado a partir de amanhã, né? Então, amanhã eu espero que ele faça o mais provável uma pequena correção antes de montar esse pivô de alta, né? Então vamos aguardar aí para ver o que acontece. Bem, hoje, por conta dessa movimentação que a gente pode perceber aqui no Ibovespa, que não é o martelo, né? O martelo é uma figura bastante conhecida. O que é o martelo? O martelo é uma figura de candle que você pode encontrar principalmente em regiões de resistência após um movimento de baixa, né, ou após um movimento de correção. Você pode encontrar uma figura parecida com essa, que na análise gráfica é chamada de martelo. O que é o martelo? Esse aqui é um candle, né? O martelo ele é caracterizado por
um candle com uma sombra inferior bem grande, né, e uma movimentação um pouco menor na parte de cima. De preferência que seja um candle colorido de verde, né? Mas também se for um candle vermelho também não é desconsiderado, tá? Também ele tem um pouco menos de valor, mas também é considerado. Esse tipo de candle, ele tem ele mostra pra gente, quando a gente começa a pensar em psicologia do mercado, uma informação importante. O que isso representa? Representa que o mercado ele abriu de mau humor, né? Ele abriu de mau humor. Esse mercado, ele durante o dia, em algum momento do dia, ele teve uma pressão vendedora muito forte que empurrou os preços para baixo, com uma variação razoável de valor. Porém, quando atingiu esse ponto, esse fundo, uma força compradora muito forte fez um contra-ataque aqui, né? Fez um contra-ataque e conseguiu fazer com que o preço voltasse na região de abertura, do preço de abertura do ativo, né? E muitas vezes até passou um pouquinho, ou não conseguiu chegar exatamente no preço. O importante é que formou aqui uma vela com um corpo pequeno e uma sombra inferior bem interessante. Quanto maior essa sombra, mais significativo é essa vela, né? Porém, para que ela seja realmente considerada um martelo, que os martelos sugerem reversão de tendência, é preciso que no pregão seguinte, que no candle seguinte, no caso, né, não necessariamente o pregão, se você estiver operando um gráfico, por exemplo, de 5, de 15 minutos, 1 hora, o importante é que na sequência venha um outro belo candle de alta, com valores de preço acima do fechamento do dia que realizou, que fez a figura do martelo, né? Então, esse novo candle com faixas de preço, com corpo acima da figura do martelo, é uma confirmação de que esse martelo pode sim representar o fundo ou o fim de um movimento de correção do papel, correção do ativo. Então, amanhã, se a gente for analisar aqui, nos últimos pregões, faz um certo tempo que ele não consegue fazer uma máxima acima da máxima do dia anterior. Então, se a gente pegar aqui esse dia, a máxima foi abaixo desse dia, esse aqui abaixo do dia anterior, abaixo, esse aqui foi mais ou menos igual, esse foi bem abaixo, aqui abaixo, esse daqui mais ou menos igual, abaixo, mais ou menos igual e abaixo. Ou seja, nós nunca conseguimos fazer desde este dia, que foi o dia 5 de março, onde as quedas aceleraram de vez, né? Nós não conseguimos nunca fazer fechar um candle com a máxima acima da máxima do candle anterior. Então, se isso acontecer amanhã, é um indicativo muito forte de que tenhamos chegado num possível fundo aqui no dia de hoje, no pregão de hoje. Então vamos esperar, né? Vamos torcer para que isso aconteça, porque é um sinal de que as coisas começam a melhorar, não falando apenas de mercado, mas falando da crise como um todo. Existe uma esperança grande aí com relação a essa medicação, e se de fato se concretizar as pesquisas que estão sendo feitas, realmente vai ser uma reviravolta nessa crise toda que a gente está vivendo. Bom, vamos esperar para ver o que vai acontecer então amanhã. Tá?
Eu separei alguns ativos aqui para a gente analisar. Eu queria fazer alguns comentários. Eu peguei, por exemplo, Alpa, que teve uma alta nada mais nada menos do que 28,92, quase 29% hoje. Né? Então essa alta pode ser representada aqui por essa vela gigante aqui, né? Que é quase um engolfo. Não chega a ser um engolfo, porque o engolfo ele se configura quando uma vela, a vela seguinte, ela supera tanto a máxima quanto a mínima da vela anterior. Então nesse caso ele não chegou a ser um engolfo, mas é quase um engolfo. E o engolfo também, um engolfo de alta, é mais um sinal de reversão, assim como o martelo, né? Que precisa também ser confirmado com um novo dia bom aqui de mercado para poder confirmar essa figura. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: antes desse movimento de hoje, se a gente for analisar esse ativo, ele fechou ontem dessa forma, né? Como a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, a nossa figura ontem era essa. E o que essa figura mostra para a gente de forma muito clara mesmo? Que o ativo está em claro movimento de correção, forte inclusive, né? Uma movimentação de correção bastante razoável. Então, até ontem, no final do pregão, essa era a nossa impressão em relação a esse ativo. Aí hoje, ele pega e faz uma gigantesca vela de alta, com uma alta de quase 30% em apenas um dia. O que todo mundo vai pensar? Nossa, agora virou, agora é a hora, vou comprar, chegou o momento. Isso não pode ser levado em consideração como reversão de tendência. Pelo seguinte, na maioria das vezes onde tem uma queda muito brusca, vem também uma correção no sentido contrário forte, o que a gente chama de repique. E o repique nada mais é do que uma simples correção de um movimento forte contrário a ele, né? Ele não significa uma reversão de tendência. Uma reversão de tendência sólida só vai ser caracterizada após a formação do pivô. Né? O que é o pivô? O pivô é aquela clássica formação, né, que você já deve ter visto em vários locais, é essa formação aqui. Isso é um pivô. O que é o pivô? Pivô de alta. Pivô de alta é um movimento formado por 3 pequenos movimentos, né, movimentos menores. Então aqui nós temos um primeiro movimento, ou primeira perna, é um movimento de alta. Depois vem uma pequena correção, menor do que essa movimentação de alta da perna anterior, da perna 1. A perna 2 entra corrigindo e a perna 3, o que ela faz? Ela pega e consegue romper essa resistência, né? Quando isso acontece, forma essa figura que é chamada de pivô de alta. Então nós precisamos aqui no gráfico diário de ter pelo menos um pivô de alta, né? Alguma coisa mais ou menos assim, para a gente começar a pensar que pode, de fato, ser um início de uma reversão de tendência, um novo movimento de alta para os ativos. Né? Então, o simples fato desse papel ter subido 30% hoje não significa que ele está bom para ser tradeado. Né? Ele pode ser, inclusive, uma grande armadilha, porque se você entra nesse papel, nessa faixa de preço, olha o tamanho do seu stop. Né? Se você comprar ele aqui, olha o tamanho do seu stop, 26% ou 30%, né, nessa região. Quem é que vai querer entrar em um papel com risco de perda de quase 30%? Né? Não faz o menor sentido. Então o ideal é esperar que ele corrija um pouco, e depois volte a subir, para a gente tentar pegar ele nessa região. Tentar pegar ele nessa região aqui, no início da terceira perna. Né? No início da terceira perna. Com stop mais curto, stop mais
um stop bem mais interessante aqui na faixa aí de 5%, que é um excelente nível de stop, né? E tentar pegar o começo desse movimento. Então, é hora de deixar a ganância de lado, não querer pegar a faca caindo, como eu já disse em outros vídeos, esperar mais sinais de reversão e para depois começar a pensar em entrar no ativo. Agora, se você pensa em investir a longo prazo, né? Porque aqui a gente fala mais de swing trade, né? Operações de prazo curto e médio, né? Então, todas essas estratégias que eu estou falando aqui, elas servem também para o longo prazo, mas elas são mais voltadas para o trade de swing trade, né? Um trade mais curto, de alguns dias, algumas semanas, ou de repente até alguns meses. Porém, se você é um investidor de longo prazo, tanto faz se você comprar aqui ou aqui, desde que esse papel esteja com preço atrativo em relação ao seu valor, né? O valor que a empresa possui, né? O valor que é levantado aí pelos analistas fundamentalistas. E então, se eles identificarem aí que a relação entre preço e valor está interessante, você vai comprar esse ativo, esse papel, sem se preocupar muito com essas análises que a gente está fazendo aqui, né? Então aqui é mais para uma visão de trade mesmo, né? Um trade de curto prazo. Ok? Bom, eu queria deixar falar sobre isso aqui, né? Porque é muito comum as pessoas, quando verem uma reação dessa, já querer sair vendendo a casa e comprando, achando que agora vai, né? E isso muitas vezes não acontece, né? Então é melhor a gente esperar sinais mais consistentes de mercado antes de fazer qualquer movimentação. Eu separei aqui outros ativos que estão em um momento aqui bastante interessantes, né, que merecem ser acompanhados, né? Por exemplo, o BID3 é um papel que também sofreu com essa correção por conta do coronavírus, né, da epidemia, aliás, da pandemia, né? Chegou a corrigir aí na sua mínima 60%, porém, nos últimos 3 dias tem mostrado uma certa força, né, uma certa recuperação. Eu acredito que isso está acontecendo por conta do anúncio que o próprio Banco Inter fez de recompra de ações, né? Então esse pode ser inclusive um movimento deles juntamente com outros compradores que estão indo nessa onda, né? E está fazendo esse preço subir. Mas o que eu achei interessante nesse desenho, que tem outras ações com um desenho parecido, é que ela tá eu considero que ela está num estágio mais avançado em relação à maioria. Por quê? Quando uma ação começa a trabalhar em movimento de baixa, começa a entrar em tendência de baixa, o que acontece com essa ação? Ela tende a trabalhar com preços abaixo dessa média móvel de 21 dias. Né? Então, todo movimento de baixa, você vai ver os preços trabalhando abaixo da média móvel de 21. Assim como também, ao contrário, é verdade. Todos os movimentos de alta trabalham acima da média de 21. Esse aqui é um exemplo claro, né? Os preços sobem, reajustam, testam a média de 21, sobem novamente, testam a região da média de 21, sobem e assim vão fazendo os pivôs de alta, que nada mais são do que os zigue-zagues ascendentes, né? Vai fazendo isso acima aqui da média móvel de 21. E quando ele inverte tendência e muda para uma movimentação de baixa, a primeira coisa que acontece é romper a média móvel de 21, geralmente tem um pullback, que é um teste, um reteste na média de 21, para depois ele se firmar aqui nessa região, sempre abaixo da média de 21. Então o que acontece? O papel está trabalhando em baixa, né, abaixo da média de 21. Quando o papel começa a reverter sua tendência e passar para a movimentação de alta, a primeira coisa que vai acontecer é ele testar a média de 21.
testou a média de 21, ele tende a voltar um pouco para depois ganhar mais força e assim romper a média de 21 e começar a trabalhar acima dela, testando essa banda de cima aqui do indicador de bandas de Bollinger, né? Testando aqui essa borda superior desse indicador, né? Assim como aconteceu aqui nesse momento aqui. Então, o que acontece? Esse ativo, o BID3, essa ação, ela chegou a trabalhar aqui na região da média móvel e já voltou um pouco, né? Então, eu achei interessante esse movimento, porque pode ser que ele faça uma correção com fundo acima do fundo anterior, para depois ele de fato conseguir montar o pivô e buscar aqui o rompimento da média de 21 e buscar a banda superior de Bollinger, né? O que é um sinal forte de reversão de tendência. Então eu acho que é um papel que merece uma certa atenção, acompanhar aí nos próximos dias para ver se ele vai fazer um movimento parecido com esse, né? Se ele fizer um movimento parecido com esse, pode sinalizar aí um momento de repente de compra ou de entrada nesse papel. Tem outros papéis aqui com características parecidas, né? Eu vou mostrar aqui agora esse papel. O que aconteceu? Por que eu separei ele? Se a gente analisar essa ação, a gente já consegue observar aqui um fundo, deixado aqui alguns dias atrás, uma força de reversão aqui, de compra, já levantando o preço dele, uma correção ontem e hoje já uma recuperação, deixando o fundo mais baixo do que o fundo anterior. Então, isso pode ser um sinal de que esse papel também tenha encontrado já o seu fundo, né? E com uma possibilidade aí de também engatar um novo ciclo de alta. Muito cedo para dizer ainda. São só sinais que começaram a ser deixados, mas que ainda precisam de mais tempo para serem confirmados, né? Então, se a gente der um zoom aqui, pegar o gráfico de 60, tentar buscar um pivô, a gente já começa a ver que ele tem uma certa resistência aqui nessa faixa dos 10,97, né? 10,90, já testado algumas vezes e não rompidas, porém, hoje ele deu uma vacilada aqui, né? Deixou um fundo mais baixo aqui do que o fundo, deixou um topo aqui mais baixo do que o topo anterior. Então isso é um sinal que ele deu uma fraquejada, né? E então precisa de realmente acompanhar amanhã para ver se ele vai conseguir superar essa resistência aqui em cima deixar esse fundo mais baixo aqui, esse fundo aqui que é superior a esse fundo, e conseguir ganhar força para romper essa resistência e continuar subindo. Se isso acontecer, o papel fica bonito. O papel fica bonito aí para o curto prazo. Pode ser uma possibilidade de trade, né? No log N. O PSA também está muito interessante. Ele já fez aquele movimento parecido com o do BID3, já chegando aqui próximo da média de 21, testando, voltando, que é um movimento normal de acontecer antes de montar o pivô de alta no gráfico diário, né? Então, vamos analisar aqui os 60 minutos, né, para ver como é que ele está. Então a gente consegue perceber aqui que ele já conseguiu fazer uma movimentação aqui nos 60 minutos, fez uma correção e depois conseguiu fazer um pivôzinho de alta aqui no gráfico de 60, corrigiu. Pode ser que ele teste a média móvel de 21 aqui, antes de fazer mais uma
pernada de alta. Se isso acontecer, esse papel também vai ficar muito interessante, com uma entrada nessa região, né? R$ 50 com stop bem curto aqui. Pode ser um negócio bem interessante aqui no papel da Porto Seguro, né? Então são papéis que eu estou de olho. Tem também o papel do Carrefour, que nos últimos dias tem mostrado muita força, né? Olha como nos últimos 3 dias tem feito máximas, né? Tem superado os valores aqui dos dias anteriores. Já testou a média de 21, já rompeu, já foi para cima, não deu nem chance para ela. Então esse papel também começa a ficar bastante interessante. Um papel do setor de varejo que não sofreu tanto como os outros, né? Olha só, se a gente for pegar do começo da crise para cá, ele caiu 11%. Né? Então é um papel que teve uma movimentação diferente. Analisando os 60 minutos dele, nós já temos aqui alguns zigue-zagues ascendentes, né? A gente já teve aqui uma tentativa aqui, chegou numa região parecida com essa, mas não rompeu. Depois foi para cima, rompeu essa resistência, corrigiu, fez uma vela horrível aqui, com uma perna enorme aqui, rompendo inclusive esse fundo aqui. Porém, isso aqui provavelmente foi foi um movimento sem consistência, né? Dá para perceber que logo ele já voltou para o patamar anterior. Isso aqui muito provavelmente algum fundo, algum investidor um pouco maior que se desfez da posição a preço de mercado, jogou o valor lá para baixo e logo os compradores entraram, voltando o preço ao normal, né? E daí ele já fez uma nova perna aqui, rompendo essa resistência e agora testando a banda superior de Bollinger, ameaçando voltar aqui novamente para a região das médias móveis, né? Se isso acontecer, é hora de ficar de olho, né? Porque aí a gente vai conseguir, ele fazendo aqui, ameaçando aparecer o movimento da terceira perna de alta, a gente fica um momento interessante de compra aqui com stop curto dentro do gráfico de 60 minutos. Então, esses são papéis que estão diferentes da maioria, né? Que estão em outro momento, já mostrando um pouco mais de força, querendo realmente reverter essa tendência de baixa aí das últimas semanas, né? Eu queria mostrar para vocês essas ações, né? Comentar um pouco de como foi o dia de hoje. E é isso aí, se você gostou do vídeo, dá aquela boletada no joinha, ajuda a divulgar bastante o canal, né? E a gente está começando, ainda está com poucos inscritos, então ajuda bastante, né? Se você tiver sugestões de conteúdo, coloca nos comentários que a gente vai produzir material, tem muita coisa para falar ainda, e espero que vocês tenham gostado, ok? Bom, até logo!